Este é o trabalho de Deus. Desde o princípio, nós vemos Deus separando, capítulo 1, verso 4 de Gênesis, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Muitas vezes, para podermos manter um companheirismo, para sustentar um amor fraternal, a gente acaba mistura com incrédulos, crente com incrédulo, porque a gente pensa que é tão bom viver unido e acaba fazendo algo que Deus mesmo não quer. Deus quer uma separação. Mas as pessoas que você conhece são boas. Como separar delas? A família é boa. Como separar? E Deus já entra direto na família. Porque Deus está formando uma família. Ele já entrou direto na família. Com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. É uma separação total. Isso não é questão de nós precisarmos hoje separar de nossas famílias quando não há necessidade. A separação está em não fazer o que a família faz, não andar no caminho que a família anda, não usar as coisas erradas que a família usa. Então a gente tem uma separação que ainda mantemos o amor entre família. E Abraão queria fazer isto com o seu sobrinho. Parece que ia melhor com o sobrinho do que com os outros. Com os outros ele conseguiu separar, mas o sobrinho ele levou com ele. Esse é o amor, que eu quero apenas bater um pouquinho nisso, porque o amor faz a gente ser desse jeito, faz a gente carregar quem não foi chamado. Deus chama a gente quer levar os outros. Deus te chama, você quer levar a família. E é bom levar a família. Mas você vê que a família sempre dando problema com respeito à fé. Era o que Ló estava tendo com Abraão. E mesmo a gente vê a guerra, ali não era Abraão e Ló, mas eram os pastores de Abraão com os de Ló. Mas por quê? Porque Abraão não fez o que Deus disse para fazer. A gente tem aqui as mensagens de Mombrana. Hoje vou falar sobre unidade. Dentro da mensagem unidade, Mombrana prega várias mensagens, né? Então nós vamos tirar esta. Deus os separou. Deus sempre separa os seus, porque Ele não quer que os seus fiquem misturados com as trevas. Então Ele separa a luz das trevas. É por isso que Paulo depois veio e disse que não é bom o crente unir com o descrente. Que comunhão tem Cristo com Belial? Que comunhão tem o fiel com o infiel? Isto é real. A gente mantém... Olha, eu sou fácil para manter amizade sem me misturar. Eu posso ter amizade com uma pessoa, mas não misturar com o que ela faz. Posso ter amizade, mas não andar no que ela anda. Acho que cada um de nós podemos ser assim, temos capacidade para isso.
para não fechar a cara com ninguém, querer viver separado de todo mundo. Mas Deus mandou separar, mas ele estava procurando formar uma família outra vez, porque a primeira família caiu. Agora ele estava separando as pessoas novamente para formar a sua família. E você vê que Abraão representa judeu e gentil. Ele é judeu porque ele vem da descendência de Sem, e ele é gentil porque ele é de Ur dos Caldeus, certo? E exatamente de onde nós somos, da Babilônia. Era assim que era Abraão. E Deus o chamou. Mas não era para ele levar aquelas pessoas, mesmo que ele amava, porque Deus não podia tratar com ele, com Abraão, misturado com sua família. Você tem que separar daquilo que a família é. Talvez você tenha acostumado, vem do mundo, acostumado a fazer suas festinhas, suas cervejinhas. Então você tem que saber, agora eu estou como Abraão. Estou separado da cerveja, separado do vinho, separado de suas festas mundanas, separado de suas músicas. Eu estou separado. A gente pode viver essa vida separada na nossa casa. Eu não sou obrigado a me misturar na casa dos outros e viver misturado. Entende? Por isso cada um tem sua casa. Cada um tem o que fazer no seu lar para não ficar misturado com família. Porque ama a família, vai lá e puseram uma cervejinha na mesa, e a sua lombriguinha antiga, né? De tempo que você já bebeu, aquilo realça, o vinho realça. Então, você deve saber que não é um lugar seu. Se a minha família me respeitar, então eu vou comer com ela. A Guaraná faz mal, a Coca-Cola faz mal, a gente sabe que até o suco faz mal, mas são coisas que não contêm álcool para causar embriaguez. Então eu posso comer com a família se ela me respeita. Se ela não respeita a minha presença, então não posso ir em suas festas, não posso comer de suas coisas. E se for numa festa, a gente sai antes do chopp, antes da dança. Né? Você pode, talvez, para alegrar a pessoa, vai, mas você é separado. Não porque você quer, que aquilo ali não te apraz, a sua alma não deleita naquilo. Então você se separa dessas coisas da família. Não é obrigado a se misturar, certo? Não é obrigado. Você pode chegar lá, e enquanto estiver dando salgado, eu acho que as pessoas têm que respeitar o cristianismo. Tem que respeitar. Enquanto tem crente ali na festa, nós vamos dar aqui agora uma Guaraná, vamos dar um salgadinho para esses crentes. Mas aí os outros incrédulos ficam assim, vai embora logo, crente. Vai logo que eu quero beber cerveja, né? O incrédulo pensa assim, vai embora logo. Me disseram aqui que só vai soltar o chopp depois que os crentes forem embora. Deus, manda esse crente embora logo. É isso que o incrédulo pensa. Porque ele já quer começar a sua festa. E a festa dele começa com bebidas, com cachaça, com chopp, com vinho e assim por diante. Então nós fazemos uma separação, sim. Podemos separar de nossas famílias. E falando nisso, até mesmo nos casamentos, eu já fui em casamento que é até mesmo da minha família, que tinha bebida depois e tinha dança. Então, deixa eu ir embora primeiro. Depois que eu for embora, faz se você quiser aí. Mas enquanto eu estiver na festa, eu fui convidado, então me respeita. Tem gente que te convida para você ir na festa e quer que você seja dominado por eles. Aí bota chopp na sua mesa, faz isso. Não. Então,
não me convide, certo? Não me convide. Bem, não vou falar muito sobre isso, mas Deus sempre separa. Se Ele separou a luz das trevas, Ele separou o dia da noite, está tudo dividido, aí, tudo separado. Você não pode misturar, está separado. Então a vida cristã não é uma vida de mistura, é uma vida de separação. Cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada moço, moça ou criança tem tomado uma decisão de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus. Então você é uma pessoa separada. Amém? Você sabe que quando você mistura, como Sansão, ele era separado para Deus. O nazireu é separado para Deus. Mas um dia ele misturou através da mulher. E quando ele misturou com a Dalila, ele ficou cego. Esse é o problema. Se você teimar, quando Deus quer te separar, aí você vai lembrar tempo da sua força, tempo do seu poder, tempo da sua oração que era respondida. E aí, porque agora estou moendo nesse moinho, cego. Por quê? É porque você não separou. Até um certo ponto você separa, depois você mistura. E aí você vai ficar cego como Sansão ficou. Então, o melhor que fazemos é nos separar destas coisas enquanto é tempo. Irmão Brana fala aqui na mensagem Unidade 110, eu vou ler 110 ao 113. Vem, isto não foi aquilo. Deus não trata com uma pessoa em um grupo. Deus não trata com você em uma organização. Ele trata com você como um indivíduo. Individualmente somos batizados com o Espírito Santo. Coletivamente somos batizados no corpo quando somos batizados com o Espírito Santo. Individualmente, cada um é batizado com o Espírito Santo. E aí você tem sua fé que destaca. O que é batismo com o Espírito Santo? Fé na mensagem do dia. Então não é fé na mensagem de Lutero, de Wesley, pentecostal, primeira e segunda etapa do irmão Brana, é fé na terceira etapa. Esta é a fé do dia, é o batismo do Espírito Santo. Fala em línguas? Falo. Depois que eu fui batizado com a terceira etapa, eu falo numa língua que está me dando problema. É uma língua estranha, o povo não está entendendo. Eles ouvem, mas eles não entendem. Estou falando em línguas. Aí a pessoa diz, não, mas tem que falar naquela língua. Não, deixa para os pentecostais. Cada um teve o seu tempo. Os pentecostais tiveram. Foi para isso, o tempo do irmão Brana foi restaurar todas as coisas. Aí você entra no batismo do Espírito Santo. Crê que o ministério do irmão Brana restaurou todas as coisas. Bom, eu não vejo tudo restaurado. Por quê? Eu preciso ver a árvore não morrer, o homem não morrer. Não, mas primeiro você vê essa restauração do que foi feito na palavra que os homens derrubaram. Aí vem um profeta e restaura aquilo ali para você. Aí você recebe os demais ministérios do profeta. Aí você vai na terceira puxada. Quando você chega na terceira puxada, você tem que ser batizado na terceira puxada. Batizado com o Espírito Santo. Assim como Israel foi batizado na nuvem, no mar e em Moisés. Eu também fui batizado nas águas, na nuvem, na coluna de fogo e no profeta, porque eu creio no profeta, certo? E você não pensa que naquele dia eles passaram o Mar Vermelho, eu te batizo em nome de Moisés. Não, eles criam na mensagem do dia. Eu não tenho que ser batizado em nome de Brana, eu tenho que crer na mensagem de Brana. É isso daí que é o batismo com o Espírito Santo, que é acima do batismo das águas.
Batismo das águas, nas águas te põe em companheirismo com os irmãos. Batismo com o Espírito Santo te põe em companheirismo com Deus. Certo? Então você vê o que tem alcançado sua alma, que você é uma pessoa hoje separada. Deus tem te separado. Você não é melhor que ninguém, é mortal, morre que nem os outros, de acidente, no fogo, na água, em qualquer lugar, morre. Mas você é separado para Deus. Sua vida é separada para Deus. Amém. Amém. Bom, 111. Mas em vez daquilo, o que aconteceu? Deus teve que separar o povo de Caim do povo de Sete. Deus não vai deixar a coisa misturada. Por isso que é bom ter um profeta, você vê isto. Eu amo muito as coisas que têm acontecido. Eu não gosto das divisões. Contudo, essas divisões faz parte, porque Deus é um separador. Certo? Vamos prosseguir. E o separou, ele mandou Caim embora. Ele o separou para que então ele pudesse tratar com sua igreja. Para mim é infeliz da irmã de Caim, que só existia irmã ali, para ele casar. E que teve que sair com ele, porque ele tomou uma de suas irmãs e foi embora. Certo? Foi formar sua família. Separado, é tão separado que você vê até na genealogia. É separada a genealogia de Caim e a genealogia de Adão no capítulo 5 de Gênesis. E você vê que os nomes quase é paralelo um com o outro. Os nomes que estão na família de Caim e os nomes que estão na família de Adão. Essas coisas têm acontecido, está muito próximo, mas Deus tinha separado eles. Observe, Caim estava separado. Observe agora, Deus separou o diabo Caim de Eva, deste santo de Adão. Deus separou esse diabo Caim de Eva, deste Sete santo de Adão. Tem que haver uma separação, não podiam andar juntos. Eram filhos da mesma mãe, mas não eram do mesmo pai. É o que hoje nós parecemos igual a todo mundo, nascemos igual a todo mundo, mas o nascimento pelo Espírito Santo nos fez diferente, porque nascemos da mensagem do dia. E nascendo dessa mensagem do dia, Deus te separa. Não é que você quer ser melhor que ninguém, não. Deus te separa. Vamos chegar ali. Ele fez isso através de um ato ilegal. Esta mulher vivendo com alguém mais e trouxe um filho. Deus separou aquele filho de suas gerações, do seu justo e santo homem, seus filhos. Deus separou os filhos de um dos filhos de outro. Porque a questão está nisso. Se você vive unido, você vai contaminar um outro. Foi por isso que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Enquanto você estiver com alguém da sua terra, da sua família, eu não posso manifestar a você o que eu tenho que manifestar. Eu não posso falar com você o que tenho que falar. Você tem que separar. Mas ele é meu sobrinho, é o mais próximo. Eu não posso falar. Certo? Foi o que Deus fez, nós lemos ali. Ele não podia falar. É a mesma coisa hoje. Separando, separados. E eles se encontram. Eles não estavam em unidade. Eles não puderam ter nenhuma unidade. Pode a noite ter unidade com o dia? Pode um crente ter unidade com um infiel? Se você encontra entre nós um irmão, uma irmã infiel, não te una com eles, porque o seu nome vai correr na boca dos outros que você é um infiel.
Se você vê que ele é infiel, e irmão Branham ensina, se você o viu fazendo alguma coisa, chega e diga para ele, não precisa nem falar para o pastor, chega e diga para ele, meu irmão, eu te vi fazendo isso errado. Você não, mas você estava lá, eu pensei que não tinha ninguém me vendo, eu te vi fazendo estas coisas. Mas se você promete viver uma vida correta diante de Deus, estou aqui para te ajudar. Se você quer corrigir seu erro, estou aqui para te ajudar. Não é uma condenação à pessoa, é uma salvação para aquela pessoa. Então, irmão Branham diz, pode um homem que crê em toda a palavra de Deus, primeira, segunda e terceira puxada, ter unidade com eles, simplesmente creem na parte ou em parte da palavra de Deus? Um homem que crê em toda a palavra de Deus, o irmão Branham está dizendo, pode ele crer e unir com aquele outro que está crendo em parte da palavra de Deus? Não pode. Deus quer separados. Quando nós nos unimos, por isso a mensagem de uma só pessoa é mal entendida. Porque quando você une, você crê igual. Marido e mulher, quando une, eles vão lutar por um só ideal. Vai formar uma família, ter um lar cristão. Se você vai unir com uma pessoa que bebe, que fuma, então você está fazendo uma união errada. Se você é crente, está fazendo uma união errada. Por que você não faz a união certa? Porque ainda que o lar for desfeito, porque hoje nós temos tanto crente frajuta, que não está com nada, e que diz que são cristãos, e porque vão à igreja, e porque cantam, e porque pregam, acha que é alguma coisa, e depois ali na frente desfaz seus próprios casamentos. Eles não tiveram uma separação do erro. Primeiro você separa do erro, aí você une com uma pessoa. Quando você vai unir com aquela pessoa, é até que a morte separe. Não é até aparecer uma bonitinha, uma ajeitadinha, um bonitinho, cabelinho caído na testa. Não, até que a morte separa. Você tem que fazer uma união desta, reconhecendo que você tem capacidade para enfrentar aquela pessoa de bonitinha a feia, de lisinha a enrugada, e até andando de bengala. Você tem que saber que você tem capacidade para aquilo. Agora, qualquer coisa que vem ali na frente, você chuta o casamento, destrói o casamento, não. Você tem que estar unido até que a morte separe. A minha união com Cristo é até que Ele me arrebata. Você une assim, até que Ele te arrebata. Se não der o arrebatamento e a gente morrer antes, até que a gente morreu, mas a gente continua ainda aguardando o arrebatamento. Porque vamos ressuscitar e vamos levantar-nos neste arrebatamento. Amém? Então é até o fim. Isto é, a nossa unidade. 113 unidade. Agora, Caim era filho de Eva. Ela disse, tive um filho. Capítulo 4 de Gênesis, ela ainda diz, alcancei do Senhor um varão. Fazendo crer a paternidade de Caim a Adão. Alcancei do Senhor um varão, como se fosse de Deus. Mas a Bíblia diz também que, Gênesis 3:20, Eva é a mãe de todo ser vivente. Mas não diz que Adão é o pai. Porque Eva é mãe de Caim, mas Adão não é pai de Caim. Eu sei que isso entra em confronto com muitos pensamentos por aí, mas a gente não tem que importar, porque cremos numa mensagem profética e cremos no que está escrito na Bíblia. E a Bíblia é isso daí. A gente vê o pecado no início não foi comer uma maçã, foi sexo. O
pecado no início foi sexo. E não foi sexo com o companheiro. Foi sexo com a pessoa errada, que não era companheiro de Eva. Ela teve sexo com a serpente, que parecia um homem. Andava em pé, andava ereto como um homem, porque foi amaldiçoado por Deus. Agora rastejará sobre o teu ventre, porque ela andava em pé. Então você vai pintar o diabo feio e ele é bonito. Você pinta o diabo deitado e ele está em pé. Viu? Então as pessoas não têm revelação para aquilo. Porém, Sete era filho de Adão. E Deus os separou porque não podia permitir. Ora, eles corromperiam um com o outro. Aquele casamento vai acabar corrompendo esse homem ou essa mulher. O profeta diz isso. Se eles casam com pessoas de diferente fé, diferentes ações, um vai ganhar o outro. Isso, o pior é quando o crente é ganho para o mal. Porque ele diz que ele tem algo nele que chama atenção, que vai converter aquela pessoa, porque todo crente que namora gente que não é crente, diz, não, eu vou fazer crente, vou fazer ela crente. E chega lá e não faz nada, nem ele é, nem ela é. Então, tem que saber fazer a escolha numa hora dessa. Mas as mocinhas muitas vezes não têm juízo suficiente, isso daqui mesmo vai. Isso daqui mesmo serve, isso daqui serve. Então, você não vai na belezinha. Você sabe que essa beleza vai ficar feia um dia. Não vai nesse cabelinho cair na testa que vai ficar careca um dia. E você tem que entender isso. Que tem que suportar aquela careca até morrer. E aí talvez, oh Deus, quando é que vai vir a morte? Não, vai demorar. Você tem que pagar o preço da sua desobediência. Então, ame verdadeiramente e tenha uma verdadeira unidade. Eles corromperiam um ou outro se ficassem juntos. Os filhos do mal de Caim corromperiam os bons filhos de Sete. Por isso tem que haver uma separação, porque um contamina o outro. Um estraga o outro. Agora deixa eu terminar com a vida de Abraão. Deus separou Abraão de Ló. Antes, acho que eu tenho um parágrafo aqui, 117, que eu preciso de ler para vocês. 117, unidade. Uma união falsa trouxe um juízo sobre a terra. Isto é, você crê numa coisa falsa, traz um juízo sobre a terra. Se você admitir uma coisa falsa, vem um juízo sobre a terra. Esses casamentos que foram feitos nos tempos de Noé, no tempo de Balaão, aí o juízo caiu. E do lado espiritual, quando você também tem uma união falsa, eu lembro muito bem disso, que em 2019, quando começou uma união falsa, ficamos sem culto, igreja fechada, não podemos cultuar, e você sabe que aquilo que era tempo que estava tendo uma união falsa de pensamentos corruptos. E aquilo chegou a manifestou. Certinho. Quando terminou a pandemia, que nós pudemos fazer o culto, que isso é bom a gente lembrar. Aí pudemos fazer o culto, aquela unidade, aquela união não pôde prosseguir. Sei que vocês pensam. Deixar só esse pedacinho aqui, uma união falsa, trouxe juízo. Talvez a gente não percebe o juízo da pandemia sobre toda a terra, todo mundo.
Mas quando o irmão Brana teve um problema, que ele não seguiu a direção de Deus por causa da sogra, deu uma enchente na cidade dele. Ele pagou o preço. Ele perdeu a esposa, a filha. Era um juízo que estava caindo na cidade. E se nós seguimos tais pensamentos, e é tão próximo que nós não queremos separar. Nós não queremos separar do Ló. Nós queremos que o Ló continue com a gente. Mas Deus vem para uma total separação. Eu não sei por quê, porque você sabe por quê? Não sabe também. Mas uma coisa é, você é batizado com a palavra da hora, com o Espírito Santo, com a terceira puxada, e aqueles outros não são batizados com aquela puxada. Eles não têm aquela fé que você alcançou. Então, permaneça você firme, porque Deus te quer separado da incredulidade. 120, unidade. Deus separou outra vez, e ele enviou o bom e justo velho Abraão. Deus separou o seu povo também, lá do Egito. Tirou o seu povo, separou daquele povo do Egito. E os que quiseram vir atrás, Deus até permitiu que viesse atrás, para o próprio Deus matá-los afogado, com o mesmo batismo que batizou Israel, matou afogado as mesmas águas, matou afogado aqueles egípcios que perseguiram. Então, com a mesma mensagem que você tem, a mesma mensagem que mata o que te persegue, o que não crê nela, e eles vêm correndo atrás de você, como o faraó vinha correndo atrás de Israel, e Deus permitiu que eles entrassem até dentro do mar, dentro da mensagem, no lugar de batismo, mas logo fechou o mar e os matou. As pessoas estão caminhando, perseguindo essa mensagem, e entram conosco no mesmo terreno, nas mesmas águas, na mesma mensagem, quase nas mesmas pregações, porque não tem o que pregar, tem que atravessar esse mar, e só tem essa mensagem para atravessar nesse dia. Eles têm que tomar essa mensagem, por isso eles a pervertem, quando eles não têm êxito. Deus separou outra vez e ele enviou o bom e justo velho Abraão. Disse: eu simplesmente te tomarei e farei de ti uma nação. Deus o separou. Deus, querendo formar uma nação, separou um homem. Deus, pensando numa nação, separou um homem. Deus, pensando numa noiva, separou um homem. Abraão é exatamente isso. É nação e é um tipo da noiva, diz o profeta. Abraão e Sara. É Deus fazendo o seu trabalho. Mas ele tirando deixa os outros para lá, separa você. Eu quero você separado. Talvez da sua casa Deus quer você separado. Separa-te, sirva a Deus. Deus não quer você separado do seu marido, da sua mulher. Tem hora que as pessoas pegam a mensagem errada, levam para casa. Olha, hoje eu ouvi a palavra do Senhor. O pastor falou que é para eu separar do meu marido, da minha mulher. Irmãos, tem gente para tudo, filho. Eles pegam a palavra e mudam o efeito daquela palavra, o sentido daquela palavra. Então, eu estou dizendo que você tem que estar separado do pecado para servir melhor a Deus. Amém. Deus o separou, saia do meio deles. Abraão, deixe tudo para trás. E Deus não o abençoou até que ele deixou tudo para trás. Não fica lamentando, fulano me persegue, fulano me atrapalha. Senão Deus vai ter que matar todos eles para poder. Você vai gostar disso?
Pode ter filho ruim, mulher ruim, marido ruim. Ninguém é atrapalho para quem serve a Deus. Quem toma uma decisão, estou separado para Deus. Não importa o que está acontecendo, não culpe vizinho, não culpe família. Deus chamou você, separa você. Amém. Sai do meio deles. Abraão, deixa tudo para trás, e Deus não o abençoou até aqui, ele deixou tudo para trás. Ló foi o último. E quando você tem que deixar o último para trás, é hora que é difícil. Sai, Abraão, separa-te destes descrentes. Se eles não crêem na mensagem do profeta, na terceira puxada, separa-te deles. Se eles não crêem que o novo nome é Brana, separa-te deles. Separa-te, minha irmã, meu irmão, separa-te de ouvir, de ver, separa-te. Se não crê, como você crê, ou você não é a pessoa escolhida para esse fim, ou Deus não está formando uma esposa através de você, que é um que está separado do descrente. Fulano prega contra a mensagem de um só homem, não escuta ele mais, acabou. Eu não escuto ele mais. Fulano pregou contra o novo nome, não escuta ele mais. E não me conte nada dele. Estou separado. Vamos chamar de louco, mas essa é a verdade. Deus falou para Abraão, você separa. E ele ainda carregou o sobrinho. Não, tem que separar dele, senão eu não falo. E são as pessoas mais próximas. Caminham conosco, caminharam conosco, comer conosco, beber conosco, dormir conosco. No mesmo hotel, no mesmo quarto. E você pensa que é fácil separar? Não é fácil. Talvez você escute o prego, vai, tem um coração ruim. Não, tem meus momentos. O que eu vou fazer? Eu tenho que separar. Eu não posso ficar misturado, assim como eu não posso ficar misturado, eu não quero um povo do meu ministério misturado. Deus não quer o seu povo misturado. Essa é a realidade. Alguém diz, vocês não querem ter companheirismo conosco? Não temos companheirismo. Você é de quem? Você é de Caim? Eu sou Sete. Você é de quem? Qual o companheirismo? De Balaão? Eu sou de Moisés. Você tem que ver isso. Somos do companheirismo da terceira puxada, que é revelado corretamente. Do jeito que o profeta pregou, estamos pregando esta terceira puxada. Do mesmo jeito que o irmão Branco pregou, e que ninguém pôde pregar antes, fazer essas coisas antes. Aí depois começa a formar filhos da incredulidade na terceira puxada. E o que você tem que fazer? De ajoelhar, de ficar perto, de ficar ouvindo, de admirar. Eu bloqueio no Facebook, eu bloqueio em qualquer parte do Zap. Não é porque eu sou ruim, eu quero ter paz. Abraão, separa-te de Ló. Você não tem paz, você não é um vencedor. Eu não posso falar com você, eu não posso te dar segurança. O crente que não separa, ele não tem segurança. Ele pode ter me ouvido há muito tempo, mas se ele está misturado, escuta aqui, escuta ali, escuta lá, pode saber que ele está todo dividido e que ele não vai acabar em nada. Lá no final dele, só destruição, destruição de fé. Fulano caiu, fulano voltou para o mundo, mas é o lugar deles mesmo. Por quê? Porque ficou aqui, ficou ali, não teve revelação da palavra, não se separou. É tempo de uma separação total. Foi o profeta que pregou. E também a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiver de comum acordo? Pelo amor de Deus, não pense que eu tenho que andar com você, porque eu não penso que você tem que andar comigo. Não pense que eu tenho que andar com você, porque eu não penso que você tem que andar comigo. Qual o motivo? Não cremos igual. Esse é o motivo. Batismo com o Espírito Santo, fé na palavra do dia, não é fé na palavra daqueles que estão distorcendo a mensagem, mas a mensagem que você já tem ouvido e sabe que é verdade, o que Deus tem falado. Amém?
Deixa eu terminar aqui só um parágrafo, tenho paciência. E o bom velho Abraão, 121, unidade, foi peregrinar em uma terra estranha. Isto é o que cada Abraão faz, peregrinar em uma terra estranha. O quê? Crendo em uma promessa que foi impossível, humanamente falando. Se vocês notarem, o que nós cremos é impossível as pessoas crerem. Mas então por que prega? Porque isso aqui é para ser pregado para um povo que vai crer. É impossível esse povão de igreja crer. É impossível encher a igreja como eles enchem. É impossível com essa mensagem. Ela é diferente. A mensagem que veio para Abraão é diferente. Desde o início sai da sua terra e depois com 75 anos Deus fala para ele também que ia dar um filho para ele. Ninguém ia crer nesse homem. Agora, aqui no fim dos tempos, Deus vem e mostra para nós o novo nome. Quem vai crer em nós? Nem com o batismo em nome de Jesus Cristo. Eles já não criam porque é denominacional e batiza falando Pai, Filho e Espírito Santo. Como vão crer num novo nome que dá fé de arrebatamento? Eles não podem crer. Então não pense que eu tenho que estar com você, porque eu não penso que você tem que estar comigo. Deus diz, separa-te. Como andarão dois juntos se não estiver de comum acordo? Não estou de acordo. Não estou falando mal. Eu amo eles. Eles podem nem crer, mas eu amo eles, eu gosto deles. Vê se é eu que falo mal deles. Ou eles que viviam pendurados em mim e falam mal de mim. Continue. É bom falar porque não tem ninguém ouvindo também. Só os nossos ouvindo. Amém, amém. Creio de uma promessa que foi impossível humanamente falando. O que você pensa que aqueles modernos doutores caimitas, esses doutores caimitas é como assim, um doutor da Bíblia, alguém que fala na Bíblia, mas de uma forma errada, vindo de uma semente errada, caimita. Ele diz, o que você pensa daqueles modernos doutores caimitas teriam dito naquele dia? A palavra, eu vou deixar de fora aqui, porque parece que as pessoas não soam bem. Que coisa! Um velho de 100 anos de idade terá um filho através de sua esposa que tem 90? Oh, que coisa ridícula! Esse povo crendo em novo nome, que Cordeiro saiu do trono, que não tem mais intercessão, que a era da graça terminou, que o novo nome é Brana. Eles têm que falar, que coisa ridícula. Mas Abraão cria na palavra de Deus. Mas nós, como Abraão, cremos na revelação da terceira puxada. Amém. E qualquer coisa contrária a isto, ele chamava como se não fosse. Qualquer outra coisa é como se não fosse. Não tem que me preocupar, não tem que tropeçar. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de parar um pouquinho e receber a sua palavra. O Senhor conhece o meu coração. Tenho que pregar duro, mas eu não tenho nada mal para meus irmãos. Eu tenho de coração a mensagem do Senhor. Se pudesse crer, mas não pode mais. Pai, eles já cruzaram a linha da misericórdia. Isto é certo. São Paulo diz, é impossível renová-los para arrependimento. Isto é, para arrepender e crer na terceira puxada outra vez, é impossível. Eles vão crendo numa terceira puxada daqui para frente, inventada por eles, do jeito que eles pensam, querendo eles ser aquela pessoa que fez algo pelo povo, mas são destruidores. Mas aí tem sua palavra, que é revelada para cada um de nós, e cada eleito agora abraça esta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Segura meu irmão, minha irmã, ó Pai, esses que estão nas tuas mãos. Manifesta esta segurança na vida de cada um deles, porque eles crêem, porque este é o batismo com o Espírito Santo, é crer na mensagem do dia,
não na perversão da mensagem do dia, mas na mensagem do dia, que é a terceira puxada, que o seu profeta não pode dizer a alguém no seu dia, e que agora já está sendo pregada, já foi pregada, já foi anunciada. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.